Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar alguns filmes esquecidos da nossa boa e velha Cannon Filmes. Afinal, a lendária produtora de filmes dos grandes Yoram Globus e Mena Rengolan, dois camaradas tão criativos quanto picaretas e corajosos, invadiu Hollywood no início dos anos 80 e fez muita produtora grande da indústria cinematográfica se sentir ameaçada. Então, hoje a gente vai relembrar alguns filmes que não podem ser esquecidos jamais, não só por serem diversão garantida, mas por serem marcas de fases bem distintas da Cannon e que hoje, apesar de ser apenas um nome do passado, marcou algumas gerações com seus filmes únicos, feitos, digamos assim, daquele jeitão. Então já sabe, se você gosta de relembrar filmes antigos e conhecer muitas curiosidades dos bastidores, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E a gente já vai começar com um filme produzido em 1985. Um filme que a gente bate o olho e não diz de primeira ser uma produção da Cannon. E a gente está falando do clássico Expresso para o Inferno, lançado nos Estados Unidos com o nome original Runaway Train. You wanna be a tough guy? You wanna be a legend? Go back! Sucker, come on! They getting caught a lot. Bom, e por que a gente assim olha de cara e não diz que é um filme da Cannon? Calma que eu explico. Sempre que a gente fala da Cannon, já vem na cabeça o Charles Bronson velhão distribuindo tiros, ou então o Chuck Norris mais brabo que um ataque de abelhas distribuindo tiros e porrada pra todo lado. Ou ainda, ninjas americanos e italianos saltando pra cima da bandidagem. Tudo isso no melhor estilo das centenas de filmes que a dupla de primos israelenses, o Yoram Globus e o Mena Rengolan, sabiam produzir muito bem. Aliás, se você acompanha o canal há um bom tempo, você sabe que aqui também é a casa da Cannon Filmes. Eu adoro falar dos filmes desses caras. Então, obviamente, alguns anos atrás, já saiu um vídeo aqui no canal falando tudo sobre a louca história dessa galera incrível. Então, fica a dica pra depois, caso ainda não tenha assistido. Vou dizer, entre centenas de filmes bagaceiros que esses caras faziam muito bem, com Expresso para o Inferno eles arriscaram. E eles fizeram isso comprando por uma fortuna um roteiro original de ninguém menos que o lendário Akira Kurosawa. E contratando também o lendário diretor russo Andrei Konchalovsky para dirigir essa obra-prima. E se isso já não bastasse, a gente ainda tem o igualmente lendário Jon Voight dando vida brilhantemente, diga-se de passagem, pro selvagem fugitivo Manny. E um promissor, Eric Roberts, que se hoje é mais conhecido por seu irmão menos famoso da Julia Roberts, na época prometia demais, principalmente por ter mandado muito bem como também fugitivo Buck. E por que é que eles são fugitivos? Porque eles estão cumprindo pena num lugar esquecido por Deus no meio do Alasca e eles resolvem fugir porque o diretor de lá é mais grosso que casca de ferida. Fazendo com que o Manny, que nem de perto é flor se cheire, cumpra 3 anos de rocha numa solitária. E aí quando o malucão é solto para se juntar aos outros presos, já executa um plano de fuga do lugar e leva a tiracolo o pé de chinelo vivido pelo Eric Roberts, que acha o tal do Manny um herói por não se curvar ao diretor barra pesada. Então, para completar o trio principal desse grande elenco, a gente ainda tem o ator John Ryan, figura carimbada de várias produções da Cannon, vivendo aqui o diretor do presídio Warden Hunken, um camarada que onde pisa a grama não cresce mais. E além dessa galera, a gente ainda tem a atriz Rebecca De Mornay como a Sarah, uma personagem que se junta à dupla de fugitivos mais pra frente na história. E mesmo com esse elenco pra lá de inspirado, a estrela principal do filme é o trem, que parece que tem vida própria, quando aparece a primeira vez deixa qualquer um arrepiado, com direito à trilha sonora própria. Olha lá! O quê? Olha lá minha limusine pra Broadway. Por quê?
E a máquina quase indestrutível pode ser a saída da dupla para a liberdade, ou como o Manny diz, a sua limusine para Broadway. O problema é que numa conspiração do universo, o maquinista sofre um ataque cardíaco e cai do trem, deixando a dupla e a personagem da Rebecca De Mornay embarcados em um pesadelo de alta velocidade no meio da neve. E olha, o que eu posso dizer é que esse filme, muito mais do que ser um filme de ação, ou um filme de drama, ou mesmo um filme de fuga, ou ainda, se você quiser, um filme de catástrofe, é um filme que tem uma fotografia única e um final quase poético. Inclusive, por essa produção, os primos israelenses quase conseguiram o tão sonhado Oscar para Cannon, com 3 indicações, tendo além da edição de filme, também para melhor ator por Jon Voight e de melhor ator coadjuvante para o Eric Roberts. Só que, infelizmente, e ao meu ver uma baita de uma injustiça, a Cannon acabou não levando nada. Talvez porque o Yoram Globus e o Menachem Golan eram 2 caras assim não muito queridos em Hollywood. Para piorar, os críticos da época esculhambaram o filme, que custou 9 milhões para ser produzido, lucrando somente mais ou menos ali 8 milhões nos cinemas. Their struggle for freedom became a fight for their lives. Jon Voight, Eric Roberts, Rebecca De Mornay. Claro, o tempo é o senhor da razão e com o passar dos anos, Expresso pro Inferno vendeu e vendeu muito bem em VHS e exibições para TV, e a crítica veio e começou a admitir que a produção merecia ser tratada como um filme cult e atemporal. Eles fugiram de um presídio de segurança máxima. Não vão me pegar vivo. E agora, tem de lutar pela vida num trem desgovernado. Está ganhando velocidade depressa. Vai chegar logo a sua área. Expresso para o Inferno, com Jon Voight, neste domingo maior. Mas e aí, é um filmaço ou não é? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Agora, outra produção que é bem curiosa da Cannon foi Midnight Ride, que é lá de 1990 e ficou conhecido como Uma Carona para o Inferno em VHS aqui no Brasil e também como Carona da Meia-Noite quando foi exibido no Intercine da Globo. Você não entendeu como essa viagem é importante pra mim? Eu sinto muito, sem cartão não tem carro. É. Tá bom. Corta essa porcaria de carro. E essa produção foi estrelada pelo American Ninja Michael Dudkoff, um dos queridinhos do auge da Cannon, e pela atriz iugoslava Savina Gursak. A história já começa assim meio esquisitona, com a mocinha Lara dizendo que vai embora, pedindo a separação do Lawson, que é um ex-militar e agora policial, vivido pelo Dudkoff, já que, segundo ela, o nosso herói só pensa em trabalho. Tá certo que ali no começo do filme o Lawson tá bem longe de ser um herói, chegando a não aceitar a separação e perseguindo a mocinha, inclusive usando uma viatura policial para isso. E esse poderia ser mais um daqueles filmes de amor e ódio, daqueles que passavam no Supercine? Poderia, não fosse a entrada na história do malucão Justin McKay, vivido por ninguém menos que o grande Mark Hamill, que ali no final dos anos 80 estava numa época de vacas magras e estava abraçando qualquer coisa para pagar as despesas de casa. O caso é que o ator, que além de ser famoso por viver o Luke Skywalker da franquia Star Wars, também é famoso pela voz única, sendo a voz do Coringa em várias produções lá fora, incluindo, é claro, a excelente Batman, a série animada. E tá vendo por que eu falo isso? Porque aqui o homem é simplesmente um coringa dos pobres, vivendo um psicopata de marca maior que, vestindo pele de ovelha, acaba ganhando carona da mocinha enquanto ela foge do marido. Ah, dessa você vai gostar. Ah, olha essa aqui, ó. Nessa aqui você tá assim meio... indiferente. Nessa tá preocupada. Ah, que é? E é graças a esse camarada que o maridão Lawson, que até então tava louco ali para abraçar uma Maria da Penha, se transforma no herói do filme. Um autêntico road movie de perseguição daqueles, hein? Com direito a carros explodindo a toda hora como se tivesse uma dinamite dentro e tudo mais. Olha
Olha, apesar desse Uma Carona pro Inferno ter as vítimas e os policiais mais burros da história do cinema norte-americano, e olha que tem gente burra nesse tipo de filme, a história fica divertida demais, principalmente pelo ritmo frenético, com ação e tensão do início ao fim, mas também por a gente ter um inusitado encontro do American Ninja com o Luke Skywalker. Aliás, vou deixar um protesto aqui, eu não sei onde é que esses roteiristas estavam com a cabeça, que eles simplesmente deixaram o personagem do Dudikoff com o pé quebrado do começo ao final do filme. Talvez seja para deixar a coisa um pouquinho mais equilibrada. Mas eu vou confessar que eu fiquei torcendo para ver alguma voadora ou um chute de American Ninja, apesar de saber que o Dudikoff lutava era nada na vida real, pelo menos naquela época. E não bastasse esse encontro pra lá de maluco, a Cannon ainda teve as manhas de colocar uma participação especial do lendário ator Robert Mitchum, um dos gigantes da era de ouro do cinema, aqui vivendo um doutor que sabe o quanto o nosso psicopata de plantão é malucão e perigoso. Esse homem está com uma arma, ele é um assassino. Somos todos amigos aqui, a gente se gosta. Eu gosto do Justin. O Dr. Hardy é meu melhor amigo. Olha, vamos dizer, não tá nem perto de ser Uma Morte Pede Carona, né, que é um classicão lá de 1986, mas Uma Carona pro Inferno pode não ser nenhuma obra-prima, e aliás, está longe disso, numa época em que o Golan já tinha pulado fora do barco e o Globus estava ali contando moedas com os prejuízos da segunda metade dos anos 80. Mas é um filme legal, tanto que algum tempo depois o Michael Dudikoff processou a produtora por não ter recebido o salário acertado nesse filme e em mais 3 participações que ele fez lá em outros filmes na época. Mesmo assim, como eu disse, é uma diversão honesta e garantida, aquele tipo de filme, né, aquele tipo de produção bem típica daquela época que vale a pena uma revisitada. Mas me conta aí, tá gostando desse vídeo? Tá, né? Então que tal deixar aquele like felpudo? E melhor ainda, vamos compartilhar? Vou combinar o seguinte, vou dar uma dica, hein? Que tal compartilhar com aquele seu amigo, aquele seu parente que não podia ir numa locadora e ver aquelas capinhas, né, que pareciam uma bandeira dos Estados Unidos, que já queria alugar independente do filme, porque sabia que era diversão garantida. Agora, um filme importante na lista de produções da Cannon é American Cyborg, Stillwater. E mais pra frente, vamos ver que talvez não seja por um bom motivo. Esse filme foi lançado em janeiro de 1994 nos cinemas norte-americanos e é aquele filme conhecido aqui no Brasil como American Cyborg, o Exterminador de Aço. Um daqueles nomes que faz crescer cabelo no peito só da gente ler. Hoje em Intercine, uma mulher na mira de uma máquina assassina, abrindo fogo para salvar a própria vida. American Cyborg, o Exterminador de Aço. Hoje, depois da Terça Nobre em Intercine. E essa pérola foi dirigida pelo israelense Boaz Davidson, um camarada que hoje é muito mais conhecido como produtor, mas que lá nos anos 70 e 80 fez o nome dele dirigindo várias tralhas divertidíssimas, inclusive ali para os compatriotas da Cannon Filmes. E aqui a história gira em torno de um mundo pós-apocalíptico, como se fosse ali um encontro de Mad Max com Skynet do Exterminador do Futuro, onde a humanidade está com a batalha quase perdida contra as máquinas com inteligência artificial, muito por conta de uma guerra nuclear que deixou todo mundo estéril, ou seja, sem novas criancinhas no mundo. E nessas, a gente é apresentado para Mary, vivida pela atriz Nicole Hansen, a única mulher que conseguiu gerar um feto, que agora está em uma placenta artificial, e tem que sair dos Estados Unidos e ser levada para a Europa, onde aparentemente as coisas estão um pouco melhores. O Exterminador de Aço. Nos 17 anos que se seguiram à guerra nuclear, todos os sobreviventes humanos foram arrebanhados em cidades, agora governadas como prisões, por um sistema de computadores imbuídos de inteligência artificial. O único problema é que uma meia dúzia de bucha de canhão que foi escolhido ali para levar ela até o porto, né, da cidade, não conseguem nem sair do laboratório. Já que surge na história um tipo de exterminador do futuro, obviamente vestindo roupa preta de couro, e passa-lhe o cerol em todo mundo com a mocinha do filme, sendo a única a conseguir, dar no pé com o feto. E
E o problema é que enquanto ela é perseguida pelo Exterminador, vivido pelo sempre brabão John St. Ryan, outra figurinha carimbada da Cannon, a Mary acaba saindo da panela para cair na frigideira, com um bando de chinelos ali querendo meter-lhe o couro nela. E tudo estaria perdido para a loira mais bonita desse mundo pós-apocalíptico, não fosse o surgimento em grande estilo do herói do filme. No caso, o guerreiro Austin, vivido pelo saudoso ator Joe Lara, que senta-lhe a mão em todo mundo sem olhar quem e, depois de muita insistência e algumas mentiras envolvendo recompensas, aceita levar a mocinha, juntamente com a última esperança da humanidade, até o tal porto, inclusive com um cronômetro rolando, já que a criança tem prazo para ser colocada em uma nova incubadora. E vou dizer, hein, eu desconfio aqui que a turma da Cannon acabou assistindo o filme As Aventuras de Tarzan em Nova York, que foi lançado lá em 1989, com a primeira versão do Joe Lara como Rei dos Macacos, e convidou ele para viver o Austin justamente por isso, já que além de distribuir muita porrada para todo lado, o nosso herói não pode ver uma corrente que já está se pendurando. Olha, vou confessar pra vocês que o Joe Lara não tá no meu top 10 dos melhores atores de filme de ação dos anos 90. Muito pelo contrário, afinal de contas ali a atuação dele é digna, né? É a mesma atuação de uma pedra de balcão de pia. Só que, olha, incrivelmente esse cara conseguia ter bastante carisma em tela e segurava muito bem os filmes e as séries que ele participava. E justamente nesse ciborgue, o Exterminador de Aço, a ação é o que não falta, com pancadarias envolvendo o herói e o tal Exterminador do Futuro, mutantes, canibais e tudo mais que vocês puderem imaginar. Com um belíssimo trabalho de coreografia de lutas do sempre excelente Isaac Florentino. E essa produção foi gravada inteiramente em Tel Aviv, em Israel, a terra natal dos produtores Menahem Golan e Oran Globus, e ficou marcada por ser justamente a última parceria entre os primos mais lendários do cinemão das antigas, através de uma parceria entre a Cannon Group e uma das suas subsidiárias, a Global Pictures, que o Menahem fazia parte na época, e ainda por ser o último filme com ampla distribuição da Cannon nos cinemas. Nessa época, a encrenca pra cima da Cannon Group era tão grande, com processos de falência, falta de pagamento, junções com outras produtoras e tudo mais que vocês puderem imaginar de encrenca. Tanto é que nessa época os caras firmaram um contrato de 10 filmes com o Joe Lara, só que só esse filme aí foi produzido e nada mais, e chegou a rolar um processo por conta disso. Infelizmente, apesar de ser um filme muito divertido e gravado com pouquíssima grana, também rendeu uma ninharia nos cinemas e mesmo tendo se dado melhor com vendas ali em VHS, enterrou as últimas chances da Cannon de se recuperar dos prejuízos do passado, falindo pouco tempo depois que essa produção chegou nos cinemas dos Estados Unidos. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo, ó. E se você tá chegando agora aqui no canal, já tá um tempinho aqui, mas ainda não tá inscrito, vamos lá! Se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho, vai ser um grande prazer ter você junto comigo. E também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Agora, se você já fez tudo isso, quer ajudar a gente ainda mais? Então vamos lá, que tal se tornar um membro Felpudo Gold? Hein? Vai ajudar a gente a produzir conteúdos cada vez mais nostálgicos, o seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp. Então, por enquanto eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!